esses dias fazendo um devocional, estava com minha esposa, e eu estava passando por um processo. E quando a gente abriu, parecia que cada página estava fazendo assim, é para você, é para você. Eu disse, meu Deus, eu estava vendo isso. Aí eu estava vendo como é. Deus sabe de todas as coisas. E com tantas pessoas, Ele fala diretamente para uma pessoa. Para a gente, Ele sabe as nossas individualidades. E vou deixar aqui uma mensagem para a igreja que encontra-se no livro de 2 Crônicas 20. É uma história conhecida. A comunidade conhece um versículo-chave, mas o contexto é que Israel estava sendo liderado pelo rei Josafá. E nesse contexto, o lugar que eles moravam estava sendo invadido por muitos inimigos. E o rei Josafá, ele convoca, para a gente ele convoca todas as pessoas que mandam ele jejuem e orem. E aqui o rei Josafá vai fazer uma oração. Está em 2 Crônicas 20, a partir do 8, diz assim: o teu povo tem morado nesta terra, e aqui construímos um templo em tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós, como castigo, seja guerra, doença ou falta de alimentos, então nós nos ajuntaremos frente a este templo onde tu moras, e o sofrimento clamaremos a ti pelo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Aqui, irmãos, um fato interessante é o seguinte: muitas vezes nós deixamos para orar, para falar com Deus, quando a situação ruim chega. Só que nós temos que ter um relacionamento com Deus antes de a situação chegar. A Bíblia vai falar que antes de Daniel ser lançado na cova dos leões, ele já vinha orando, ele já tinha um relacionamento com Deus. Imagina se Daniel deixa para orar na cova dos leões. E se não desse tempo? E se ele vai ser tragado antes? E aqui, as pessoas deixaram para orar quando a desgraça estava chegando, estavam avisando. Quando eles souberam que estavam cercados, eles disseram: vamos orar e vamos jejuar. Então, nós viemos antes das coisas acontecerem, temos um relacionamento com Deus. Mas Deus é tão misericordioso que Deus falou com eles, e aquela passagem que é bem conhecida, está aqui também em 2 Crônicas, a partir do versículo 14, diz assim: 20 e 14. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre uma levita que estava ali no meio do povo. Já se eu disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém, e Josafá, prestem atenção. Escutem isto que o Senhor Deus diz: não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão. E é interessante, irmãos, que Deus, ele se levanta, ele fala através do Espírito dele, e ele diz: olha só, a batalha vai vir, a situação vai vir, mas vocês não vão ter que lutar, porque a batalha é minha. E é interessante, irmãos, que eles conseguem ter paz. Se você continuar fazendo a leitura, depois que Deus fala com o povo, eles continuam cercados, mas eles começam a louvar a Deus, porque antes deles verem a resolução do problema, eles já estavam acreditando. Muitas vezes, assim, a gente está passando por uma situação e Deus diz que vai resolver, mas enquanto a gente não vê a situação resolvida, a gente se aperta. O povo aqui, eles não tinham visto ainda a resolução do nada. Eles estavam cercados ainda, mas eles não conseguiam descansar em Deus. Tem uma história que é bem interessante, que uma pessoa pede para 2 pintores, 2 artistas, fazer uma pintura do que representa a paz. E um desenha um lado que é e tal. Não é você estar em uma situação tranquila, porque numa situação tranquila, todo mundo consegue ter paz. Mas ter paz de verdade, a paz que Jesus nos dá, é aquela que está o mundo caindo. É a gente está ali, ó, tranquila, a gente está em paz. No caso dessa pintura, da tempestade, da cachoeira, estava tudo caindo, ventania, estava águas fortes, e o pássaro estava em paz, porque ele sabia que tinha alguém que cuidava dele. Quando Jesus estava no barco, estava começando uma grande tempestade, os discípulos estavam aterrorizados, e Jesus estava ali dormindo tranquilo, porque ele sabia que tinha alguém cuidando dele. Então, assim como nessa situação, ou em qualquer situação que nós viemos passar, que nós devemos saber que tem um Deus que está cuidando da gente. Mesmo que você olhe para a situação, você veja que ainda não está resolvida, mas que você consiga ver que tem alguém que já está trabalhando com você. E enquanto você espera, você não fique
cabelos, pensando o que é que eu vou fazer, como é que eu vou agir. Não. Que você fique em paz. Que você consiga louvar em Deus, só porque Deus não resolveu. E se Ele não resolveu, quando chegar o momento Ele vai resolver. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.